Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Vamos para o nosso quarto tema do nosso Top 5 para o Enem. E hoje nós vamos falar sobre desafios para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Esse parece ser um tema, professora, será que vai cair um tema desse, né? Esse eu vou dizer que é o meu tema surpresa, né? Porque do Enem a gente pode esperar tudo! Então, inclusive, um tema desse relacionado ao turismo. Outro dia eu estava assistindo, né, alguns canais e sempre falando de turismo no Brasil, né, canal aberto. E eu falei, caramba, esse pode ser um tema surpresa para o pessoal ter que pensar. Não é um tema difícil de escrever, né? Mas a gente tem que ter bastante cuidado para não fugir do tema, tá? Porque muita gente às vezes vai falar só de corrupção, vai falar só de violência e esquece de atrelar isso ao tema, beleza? Então vamos lá, desafios para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Pensando na minha tese, tem problema? Tem. Ok? Existem muitos problemas. Inclusive, eu estava lendo outro dia uma matéria aqui no G1 e dizia que o Rio de Janeiro tem deixado de ganhar milhões por conta da violência que tem havido por lá. Né? Essa matéria do G1. Então, quais seriam a minha tese? No caso, iria abarcar essa questão de realmente existem problemas e por que que isso acontece. Esse porquê seriam os meus argumentos, tá? Bom, eu listei aqui uma série de ideias, né? Por exemplo, desigualdade social, violência, a questão da corrupção que faz com que nós não tenhamos, sejamos vistos com bons olhos lá de fora, a questão da desvalorização da mulher, né? A mulher tida como objeto, como a idealização do prazer, principalmente o que acontece em letras de música como funk, né? Que chama mulher de cachorra e blá blá blá, né? Enfim. A questão também, a falta de educação do brasileiro, né? Se vocês forem para o exterior algum dia, ou se vocês já foram, claro, vocês vão ver que é fácil identificar um brasileiro quando você tá. Primeiro, claro, pelo idioma, né? E segundo, que o brasileiro fala alto pra caramba. Então, você vai ver, isso denota uma certa falta de educação, né? O falar alto tem essa acepção de ser mal educado, mesmo sendo um comportamento intrínseco do brasileiro, mas lá fora o pessoal, eles são mais comedidos, né, assim, bem, mas não tem esse negócio de ficar tocando igual a gente tem, né, então eles são bem mais comedidos. Eu pensei na questão da mobilidade também, né? Nós temos problema com mobilidade, nós temos problemas com a questão estrutural dos próprios pontos turísticos, né? Nós temos pontos turísticos que estão deteriorados, nós temos pontos turísticos que não são valorizados, na mobilidade entre uma cidade e outra nós temos péssimas estradas, né? Enfim. A questão também de o brasileiro não valorizar a própria cultura, né, dar valor ao que é de fora e não ao que é seu. A questão da própria comunicação em si, né, nós temos um índice aí inferior a 5% de brasileiros que realmente falam inglês, né, que seria uma língua universal para atender o pessoal de fora. E para nós que estamos aqui, se a gente quiser ir de um ponto a outro, né, estava fazendo uma pesquisa, inclusive, de viagem ontem. É mais caro viajar para o próprio Brasil do que para o exterior. Então, isso é um problema, tá? Então, olha só, a gente já listou aí vários problemas, né? Bom, para iniciar a minha ideia, o meu parágrafo de introdução, eu penso que a gente tem que iniciar por um repertório inteligente que já vai trazer bons olhos, bom grado para o meu corretor, né? Então, eu listei aqui algumas ideias para a gente começar. Por exemplo, eu posso começar falando de Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Posso começar falando da música País Tropical, de Jorge Benjor, né? Moro num país tropical. Eu posso começar falando de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Eu posso começar falando do filme Rio, que é uma gracinha também.
Posso começar falando dos romances indianistas, né, que na época os românticos valorizavam em demasia a cultura nacional, né, e aí trazer esse conectivo, né, de que ao contrário disso, o que tem acontecido, e aí já inseri a minha tese. Então existem várias formas de começar esse texto. E aí, como eu prometi para vocês que eu vou fazer uma introdução, né? Então, eu vou colocar aqui a legendinha da introdução que eu fiz para esse tema. Eu usei como repertório o poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, que é um dos poemas mais conhecidos que nós temos, né? Que valoriza muitíssimo a terra natal, ok? E aí vou explicar para vocês cada parte. Primeiro eu vou ler ela inteira, depois a gente vem dividindo, tá bom? Então disse assim: Gonçalves Dias, poeta modernista, escreveu em um de seus famosos versos: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Assim, ao fazer referência às belezas do Brasil, encantava-se com o lugar, mesmo aqueles que não o conhecessem. No entanto, embora desfrute de tais exuberâncias, muitos desafios têm sido travados no tocante ao turismo no país. Tais dissabores se devem às questões referentes à violência que amedronta os recém-chegados na terra tupiniquim, bem como o viés corruptivo que tem afugentado os que por aqui desejariam estar. Então eu tracei como questão de argumentação que eu vou falar, né? Eu disse que realmente existem problemas. E por que esses problemas existem? Primeiro deles, referentes à violência, e o segundo deles, referente à corrupção. Então, esse seria a minha ideia, né, referente a esse tema, tá bom? Se vocês quiserem que nós tenhamos o prazer de corrigir o seu texto, é só enviar para nós, redaçãointeligente.com.br. O tema já está lá no site e aí nós podemos ter o prazer, aí mais uma vez falando, de corrigir um texto seu para você verificar se realmente você está seguindo todos os padrões que o Enem solicita, tá bom? Além disso, não esqueça de deixar o seu like aí, que é aquele abraço que você vai dar em mim, dizendo: professora, eu gostei demais desse vídeo e vou compartilhar com meus colegas. Um beijo, a gente se vê no próximo tema. Tchau, tchau!